agora nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. O coordenador é nosso querido Dr. Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho, que dispensa qualquer tipo de apresentação, mas ele é professor titular de pneumologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor da divisão de pneumologia da respectiva instituição. Não sei se o senhor quer ficar aqui, os médicos à mesa. Acho que o doutor Bruno, o doutor Marcelo... Por favor, isso. Podiam ficar na mesa. Também queria comentar sobre a enorme alegria de estar aqui. Quando a Arina mostrou aquela imagem com ela em Recife com algumas pacientes, eu lembrei do primeiro encontro que ocorreu aqui numa sala do Hospital das Clínicas, que o encontro eu estava, mais 6 pacientes comigo. Então, começamos assim, isso foi os primórdios aí dessa associação nossa, entre os médicos e vocês, pacientes e parentes e amigos dos portadores da linfangite. Então, é uma super alegria estar aqui e ver todo mundo aqui presente, ávido por saber um pouquinho a mais sobre a LAM. Uma série de discussões bastante interessantes, uma porção de dados foram despejados aí em vocês. Então, é muita informação. Essas informações, muita coisa técnica foi apresentada e, eventualmente, ficaram dúvidas. E, conhecendo vocês ao longo dessas 8 reuniões, eu sei que vocês gostam de fazer bastante perguntas. Então, agora é a oportunidade. Nós temos os especialistas aqui e podemos discutir um pouco. Acho que essa é a parte bastante importante, se não a mais importante, além do convívio e do encontro de vocês e do contato de vocês com as equipes médicas, eu acho que essa possibilidade de tirar dúvidas que podem parecer, eventualmente, muito simples ou não importante, mas nós estamos aqui exatamente para fazer esse diálogo, para fazer essa pergunta e resposta. Então, quem quer começar? De alguma coisa que exista de... Vamos lá. A inibição é sempre... já temos aqui uma mãozinha levantada. Diga seu nome para que todo mundo... Olha, ao microfone. Sou Maria de Fátima, sou de São Paulo. Isso. Agora faça a pergunta. Doutor Carlos, não, o doutor Bruno mostrou uma foto do inchaço das pernas, né? Sim. Acho que uma das consequências do cirolimo. E eu, por acaso, tenho, né? Entre outras. Essas repetições de inchaço podem causar trombose? Existem várias situações que podem levar a inchaço de perna. A trombose, normalmente, é uma situação que leva ao inchaço. Não é o inchaço que leva à trombose. Então, se o indivíduo tiver uma trombose numa veia da perna, o sangue vai circular pior e vai acumular sangue na perna e vai gerar o inchaço. Então, não é o Tostines que vende mais porque é fresquinho. Ele é fresquinho porque ele vende mais. Tá certo. Obrigada. Entendeu? Eu não sei se era essa a dúvida. Respondi assim, se o inchaço leva a trombose, provavelmente não. Agora, tem múltiplas causas de inchaço. Uma delas pode ser trombose. Então, apareceu o inchaço e não é explicado, precisa procurar a causa do inchaço. Normalmente, as pacientes com LAM não têm inchaço. Numa fase muito avançada da doença, muito avançada, que poucas vezes a gente vê, e porque se existe mais tratamentos, existe transplante, existem outras coisas que são feitas,
normalmente dá inchaço na paciente com LEO, pode dar, eu vi no passado, quando a doença avançava muito no pulmão e começava a dificultar o sangue de circular pelo pulmão, então o sangue acumulava no corpo, então dava um pouco de inchaço nas pernas. Mas, nos últimos tempos, eu não tenho visto mais isso, principalmente porque, quando a doença começa a avançar, tem outras opções, ou de tratamento medicamentoso, ou até de transplante de pulmão, que resolve isso. Aperta ali o botãozinho. Está funcionando. Alô? Mas não deixe de fazer atividade física, entendeu? Porque é bom para prevenir trombose, é bom para qualquer doença crônica pulmonar, é bom para o coração, é bom para a cabeça, entendeu? Mantém o corpo bonitinho. Então... Esse é o famoso spoiler. Esse é o famoso spoiler da aula da Mariana, mas não tem problema. Está na moda dar spoiler. Desculpa, Mariana. Não. Eu tenho, Carlos, nós reunimos pela internet, né, uma série de perguntas de pacientes. Opa. Então, tem uma listagem aqui. Depois Tá bom. Não, mas pode fazer. Primeiro a gente passa por aqui, só para quando der Tá bom. uma lacuna, eu respondo as perguntas aqui. Acho que ela vai responder. Meu nome é Sandra e eu tenho duas questões. Não é comigo que aconteceu, mas eu acho que é conveniente falar. Uma questão é parar o sirolimo para fazer cirurgia, né? Que Então, há vamos uma responder divergência essa? entre os médicos, entre parar Isso. e não parar. Então, Bruno, você quer comentar? A gente já fez algum estudo disso. Na verdade, assim, principalmente para transplante, por exemplo, que é o que tem mais de evidência, a gente não tem uma resposta definitiva, mas a gente acaba mantendo os sirolimos até o transplante, e depois ele tem que ficar suspenso aí, que habitualmente eles deixam suspenso por um período de 3 meses. A gente aqui, quando é cirurgia eletiva, a gente acaba suspendendo antes, um período aí de 30 dias antes, por conta para qualquer risco da questão da cicatrização, mas não é uma resposta definitiva, mas quando a cirurgia é eletiva, a gente acaba fazendo isso para não ter nenhum problema de cicatrização, e ficar um período curto sem usar a medicação não vai trazer um problema maior em relação à doença. Entendeu? Então, assim, sei lá, a paciente precisa tirar a vesícula, que é uma cirurgia, normalmente, se não for urgência, normalmente uma cirurgia programada. Então, você combina com o cirurgião, junto com o médico que está cuidando do seu problema de linfângio, dessa pessoa com LAM, a gente suspende um mês antes. Mas, se for para as pacientes que estão tomando e estão na fila de transplante, como o transplante, o órgão pode chegar a qualquer momento, a gente mantém o tratamento normal e aí só suspende depois para aquela paciente que foi feito o transplante. Segunda? Só complementando, no meu caso, eu precisei fazer laser na TM, e eles também, a recomendação foi parar 30 dias. Mas é isso, porque... Por causa de cicatrização. Por causa de cicatrização, né? Pode ser que não aconteça nada, mas se acontecer, vai gerar um problema. Né? A outra questão é que muita gente, eu ouço comentário no grupo, eu vejo comentário no grupo, algumas pessoas dando receitas para aumentar a imunidade, falando de aumentar a imunidade. No meu entendimento, se o sirolimo, para quem toma, né, ele tem que baixar a imunidade, aí não é controverso você fazer alguma coisa para aumentar a imunidade? Se o grupo já definiu qual o melhor tratamento para aumentar a imunidade, podia contar para nós que a medicina está procurando isso faz tempo, e assim, seria uma bênção. Nós temos vários pacientes que têm imunidade baixa, a gente queria aumentar a imunidade deles, a gente ainda não conhece remédio. Se o grupo já resolveu, por favor, eu vou deixar o meu cartão, manda para mim que eu vou espalhar isso pela literatura. Alguém quer comentar sobre aumentar a imunidade, por favor? Alguém? Não. Assim, o sirolimus, ele baixa a imunidade de uma forma geral, mas ele tem uma ação numa região específica, numa proteína específica que ele vai agir ali. E o contexto final, de alguma maneira,
ele altera a imunidade. A imunidade pode ser alterada por uma série de coisas. Por exemplo, diabetes altera a imunidade. Se você está nervoso, fica preocupado, você tem um trauma na família, morreu alguém, já foi descrito que isso baixa a imunidade, os glóbulos brancos funcionam pior. Então, a imunidade é uma coisa genérica, ela pode ser alterada por um monte de coisas. Entendeu? Não é só os cirolimos. Então, tem um monte de coisa. Agora, não justifica ficar tomando gororobas por aí para aumentar a imunidade. Isso não tem o menor sentido. Atividade física melhora a imunidade. O nosso rei do spoiler, ele vai continuar ali. Só um comentário em relação a isso. Assim, no caso da lã, o sirolimus, a intenção não é baixar a imunidade, então não teria nenhum problema em você melhorar a imunidade da pessoa. Ele pode baixar a imunidade, mas a intenção dele é diminuir lá a proliferação daquelas células musculares lisas atípicas. E aí eu acho que vocês têm que ter um pouco de cuidado sempre quando a gente está falando de uma doença rara, é que aparece um monte de gente de pitaco assim e de coisa que não tem evidência científica nenhuma. Então, realmente, não teria nada errado de você fazer algo para aumentar a imunidade, mas ainda na medicina acho que a gente está longe de descobrir isso, e só para tomar cuidado às vezes com essas informações que vêm de Google e tal, e às vezes vocês acabam valorizando, acho que demais, né? Bom, na esclerose tuberosa também, eu dou um exemplo de vários pacientes que tomam um medicamento, não o everolimus. E, no caso da Flávia, ela teve uma perda agora do pai dela, um acidente, e nós tivemos um problema seríssimo com ela, porque ela teve perdas assim muito significativas. Então, eu tive que ficar 10 dias no hospital com ela, né, para que a gente recuperasse. Então, a gente sabe que esses medicamentos têm os efeitos colaterais, né, e, acima de tudo, a gente tem que respeitar o paciente também, né, porque a gente fica, às vezes, focado muito no medicamento, mas no emocional também, né? Por isso que você fala que o WhatsApp, se todo mundo... Eu acredito o seguinte, o paciente, ele sente, né? E o médico, ele busca tratamento, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Esse olhar para os médicos, porque, às vezes, o médico fala, quem conhece melhor o paciente? Né? Então, é isso. Então, eu tenho muito cuidado quando uma família, né, um paciente, tem esses problemas e eles são sérios. Eu vivencio isso todos os dias. Eu sou a Márcia, presidente da Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa. Depois vocês vão conhecer um pouquinho a minha história. Então, isso é bastante importante. Assim, cada vez mais, isso sempre deveria ter sido assim, mas cada vez mais, principalmente em doenças crônicas, na realidade, vira um time, né? O médico, o paciente e a família, os cuidadores, têm que estar integrados, têm que funcionar como um time. Então, tem que ter essa abertura e essa confiança para poder ser oferecido o melhor possível para o paciente. Então, essa integração é fundamental. Por incrível que pareça. Você tem dúvida? Por incrível que pareça, eu não mandei a pergunta para a coordenação da Lambra. Mas eu fiquei sabendo, nesse último congresso que eu participei, lá em Brasília, do Congresso Ibero-Americano, que o uso do CPAP pode causar pneumotórax. Procede? Qual é o risco e benefício? Bom, eu não li nenhum estudo. Agora, a lógica, quando qualquer terapia de pressão positiva, né, o CPAP, eu estou jogando ar no pulmão, né? A gente ventila por pressão negativa, né? É que nem uma seringa, né? Então, eu gero uma pressão negativa na pleura, o ar entra. Quando você intuba um paciente ou usa um CPAP, um BIPAP, é exatamente o contrário. Eu estou, né, empurrando o CPAP menos, né? O CPAP, mas enfim, gera uma pressão positiva na expiração. Desculpa, gera também. Então, qualquer pressão positiva, qualquer tratamento com pressão positiva, na teoria, aumenta risco de
de pneumotórax. Eu desconheço, aí realmente a ignorância minha, se tem algum estudo que mostrou pacientes com apneia do sono, com ou sem doença cística, se o CPAP aumentou a frequência de pneumotórax. Se alguém leu isso, conhece? Não tem mesmo, né? Assim, nenhum estudo especificamente para isso. Então, eu também desconheço, mas o que eu acho assim, se você vai pensar como a história do um pouco a história do que ele mostrou do avião, que ele mostrou as coisas que aumentam o risco, quer dizer, tudo você tem que pesar risco-benefício. Existe um risco teórico, só que se a pessoa tem apneia do sono grave, tem indicação de CPAP, eu acho que ninguém vai deixar de indicar porque ela tem LAN por esse risco teórico, porque aí o benefício de você utilizar a terapia vai ser maior, né? E assim, o CPAP ele tem, o CPAP, para quem não sabe, uma maquininha que liga na tomada e ele pressuriza o ar dentro do tórax da pessoa através de uma máscara que coloca no nariz ou que coloca na face. Esse é feito para fazer alguns exercícios respiratórios ou é feito para controle da apneia do sono e no ambiente de UTI, no ambiente de hospital, em algumas áreas da fisioterapia, ele é bastante utilizado. O CPAP é uma pressurização que normalmente se atinge 10 centímetros de água de pressão. Dificilmente precisa pressurizar mais que isso. Então, nesses níveis de pressão, normalmente não deve ser suficiente para causar lesão do alvéolo, rompimento e gerar pneumotórax, normalmente. Tá? Agora, em pacientes que têm doenças císticas, doenças bolhosas, não se costuma recomendar a utilização desse aparelho, desse CPAP, para exercício. O pulmão já é cheio de ar, você não precisa botar mais ar lá dentro. Então, normalmente não é usado em exercício. Poderia ser usado em situações de apneia do sono? Poderia, mas a apneia do sono não é uma situação comum. Foi a tese que nós fizemos do Pedro Medeiros. Nós estudamos, talvez algumas de vocês tenham dormido lá à noite, a gente viu que acontecia uma desoxigenação à noite. A taxa de oxigênio de algumas pacientes que durante o dia tinham oxigenação boa, à noite caía a oxigenação. Mas aí, se colocar só um cateterzinho de A2 sem pressurizar, você obtém a recuperação disso e não precisaria usar um CPAP. Você quer comentar alguma coisa de oxigênio noturno, especificamente na LAN? Bom, eu acho que isso mesmo que você colocou, não tenho nada a acrescentar, não. A questão é o risco do paciente com dessaturação noturna de ter complicações, principalmente cardiovasculares, em relação à baixa de oxigênio e o coração. Então, aumento de arritmia, aumento de infarto, aumento de morte súbita. Eu concordo com o que você colocou. Tá bom. Até procurei agora aqui, não vi nenhuma publicação, viu, de apneia do sono, pneumotórax, bom, enfim. O exercício? a Mariana pode ir embora. Deixar a Mariana trabalhar um pouquinho. Devido ao adiantado da hora, a Mariana se retira. Por favor. Meu nome é Luciana, eu sou de Vitória, Espírito Santo. Recebi o diagnóstico recentemente da LAN, do Dr. Bruno, né? Agora em julho. Então, eu tenho todas as dúvidas ainda, né? Em relação à menopausa, né? Com a chegada da menopausa, eu tenho 48 anos, ainda não tenho sinal de menopausa. Mas com o sinal da menopausa, quais são as expectativas, assim, não de melhoria, né? Mas de um estágio de uma estabilização? Assim, o que a gente observa, olhando população grande de pacientes, centenas de pacientes, é que, a partir do momento que a menopausa se instala, a doença tende a evoluir de maneira mais lenta ou estabilizar. Então, isso é uma tendência. Algumas situações, principalmente em pacientes mais novos, a gente já viu ocorrer, a doença vem mais ou menos estável e, por algum motivo X, acontece a ativação da doença, a doença volta à atividade. E
isso às vezes se repete. Agora, depois da paciente, depois dos 50, 55 anos de idade, a gente vê essa estabilização um pouco, essa evolução um pouco mais tranquila, tá? Mas é individual. É impossível imaginar que todas as mulheres sejam iguais e vão se comportar de maneira equilibrada, igualzinho. É sempre uma surpresa agradável, né? Uma outra... Só reforçando, tem um estudo, inclusive, americano, com mais de 300 pacientes que eles recrutaram vários centros de lá, e que realmente é isso. Depois da menopausa, a doença tende a evoluir numa velocidade, digamos assim, mais lenta, em torno de 60% a 65% em relação ao período pré-menopausa. Então, isso já tem evidência, não é, né, sobre isso, né? Se a menopausa não tem coisas boas, pelo menos essa. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, até por desconhecimento meu, sobre os estudos, né? Eu sei que as doenças raras têm a dificuldade aí do apoio, né, do governo, e talvez até faltem, né, pesquisadores interessados. Que me falasse um pouquinho em como que está, quais são as expectativas, qual o envolvimento da sociedade médica em relação a essas pesquisas, em relação a LAM. Quer comentar, Bruno? Comento. Que, na verdade, assim, a Ângela até, está mais envolvida assim, nos eventos, e, aparentemente, tem tido uma preocupação maior com a questão das doenças raras. Eu não sei se isso, de fato, vai render benefícios no sentido de ampliar opções de tratamento. Isso a gente vai ter que esperar um pouco para ter essa impressão. E, no Brasil, sempre lidar com doenças raras é mais complicado por conta dessa falta de organização que a gente tem, e por muito também por uma questão de desinformação. Então, dentro da pneumologia, por exemplo, a gente tem algumas áreas que estão bem estruturadas nesse sentido. Por exemplo, fibrose cística, que é uma doença que atinge muito indivíduos mais jovens, com menos de 30 anos, mas aí tem o contexto de atingir gente muito nova, isso acaba dando um impacto maior, mas a gente está engatinhando muito nesse sentido de organização das sociedades de pacientes de doenças raras. Isso que a gente está vendo hoje aqui é super raro, Então, essa iniciativa que vocês estão tendo aqui é uma exceção e não é a regra. Precisa melhorar muito. Diferentemente de países americanos, dos Estados Unidos, de países europeus, em que a atenção para a doença rara é muito maior, né? Então, não só pelos próprios pacientes, mas também por iniciativas do governo. Só uma coisa, no Brasil não existe nenhuma linha de fomento de pesquisa específica para LAM, tá? Fora do Brasil, nos Estados Unidos, assim, a história da LAM mudou bastante. A LAM Foundation vai fazer os seus 25 anos, quando ocorreu a doença na filha da primeira presidente da LAM Foundation. Aí mudou, porque ela tinha acesso ao Senado americano, e ela fez passar uma lei que o Senado americano propôs que se injetasse um dinheiro no NIH, no Instituto Nacional de Saúde americano, para pesquisa em LAM. Então, se conseguiu isso, e essa LAM Foundation começou a captar recursos na sociedade e começou a investir, contratar e dar dinheiro para pesquisadores para LAM, e o governo americano deu isso. E isso causou essa grande mudança. Isso se descobriu através dessas pesquisas, a associação. Qual era a associação da LAM com a esclerose tuberosa, do gene? Então, a partir daí, surgiu e o efeito desse gene, se viu a possibilidade de bloqueio com sirolimo, e, a partir daí, outros estudos continuam sendo feitos. Esse ramo do Instituto Nacional da Saúde
vem se mantendo, então eles continuam investindo em pesquisa. Agora, aqui no nosso meio, nós não temos nenhuma linha específica de fomento para pesquisa em lã, nem em doenças raras, e muito menos em lã. Qual é o seu nome? Luciana. Luciana, deixa eu só pedir, é que nós estamos num avançado da hora, e a gente tem o coffee break, e poderíamos conversar pessoalmente. Pode, claro. E as perguntas, a gente tem várias perguntas que foram mandadas pelo grupo. Depois a gente vai mandar para os médicos, para eles responderem. Pode ser. E a gente passa isso para o grupo do WhatsApp ou no próprio Facebook, no nosso site. Eu só quero deixar falar para vocês que, como acontece muita coisa em Brasília, a Alhambra está sempre presente. Eu estou sempre distribuindo, com a colaboração de algumas das meninas que é portadora lá. Então, nós estamos sempre... onde fala em doença rara, pode contar que a Alhambra está lá, distribuindo material e colocando a linfangio no conhecimento das pessoas, porque nós somos raros, a doença é rara e ninguém conhece. Então, eu agora convido todo mundo para um coffee break, 15 minutos no máximo, para a gente voltar para o restante das palestras.